E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai analisar um paper chamado Sobre a Infinitude de Números Primos, escrito em 1955 e publicado no Jornal Acadêmico de Matemática dos Estados Unidos, da Yeshiva University, né? Que é uma universidade judaica, pelo Harry Fustenberg. E esse paper é uma prova matemática de que existem infinitos números primos. Tem várias provas diferentes, tem a prova de Euclides, tem a prova de Erdős. Tem N provas, tem até um vídeo que eu fiz sobre a conjectura de Goldbach, que eu mostrei que tem muitas provas de que números primos são infinitos, que os números naturais são infinitos, blá blá blá, irracionais e tal. Mas nesse caso é uma prova diferente, que ele fez quando eu tinha, parece, 20 anos, e usando topologia, né? Então eu vou realçar algumas partes. Ele começa aqui dizendo que ele queria oferecer uma prova, né, da finitude de números primos usando topologia, né? Então, ele fala aqui que a gente tem um espaço topológico S de progressões aritméticas de menos infinito até mais infinito, né? Então, você escrever, pensa como um anel, na teoria dos anéis, Ring Theory, de que vai do menos infinito desde negativo até positivo, né? Aí ele vai dizer que não é difícil de ver que realmente é um espaço topológico. E esse espaço topológico ele pode ser fechado ou aberto. E nesse espaço fechado e aberto pode ter uma união de progressões aritméticas. Essa é a definição do Wolf Matchwood de um set aberto. O que é um set? É um espaço que tem elementos dentro dele. De 0 até 100, de 0 até o infinito, enfim. Nesse caso, é um set aberto. Então ele pode ir de menos infinito até mais infinito. O espaço topológico dele é representado dessa forma. Que ele meio que é um set, é um conjunto de elementos que não é fechado, ele não é representado de forma infinita, de certa forma. Então na topologia, você tem o set X, que tem a coleção de subsets, né, T, que fazem parte desse set, né, e que nesse caso estão abertos, né. Tem também um set fechado, então aberto é representado assim, o fechado é representado assim, por exemplo, de um disco fechado. Então você tem aqui o complemento de S, seria um set aberto. Esse set aberto está dentro desse set fechado, que pode ser de 0 até algum número, por exemplo. Então, tem também o set que não está aberto nem fechado, que é o half close interval. Então, aqui está fechado, aqui está aberto, aqui é aberto, aqui é fechado. Então, ele não está nem aberto nem fechado, ele está os dois ao mesmo tempo, de certa forma. Então, aqui tem fim, só que aqui vai sem fim, né? Ele está aberto. Um espaço topológico, vamos supor que a gente tenha um set que é, seja vazio em T. E vamos supor que a gente tem uma interseção nesse set de números finitos. Então esse set é uma estrutura topológica. E você pode representar a união desse set finito com o infinito. Que no caso, por exemplo, de um sistema como esse. Que não é nem fechado nem aberto. Ou de um disco, por exemplo. Então, de certa forma, peguei essa imagem aqui. Então aqui são dois espaços topológicos que projetam um no outro, um kernel, por exemplo, poderia ser um kernel aqui. Esse espaço ele pode ter uma métrica, ou seja, você pode analisar ele diferencialmente, por exemplo, se fosse um espaço que é smooth, você pode usar equações diferenciais para analisar seções dele. Então são espaços topológicos que podem ser abertos ou fechados. Eles podem ir de 0 até 100, eles podem ter infinitos elementos, eles podem ser abertos ou fechados ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. E vamos supor que esse espaço topológico representa os números primos, né?
Então, a gente tem aqui. Se o resultado da união de números finitos de progressões aritméticas é fechada, ou seja, vamos supor que a gente tem uma progressão aritmética de 0 até um número x, que seja esse disco aqui fechado, por exemplo. Aí você tem que considerar que o set que representa a união dos múltiplos dos números primos maiores que 2, tem que ser maior que 2, que somente os números que não pertencem a esse set A e a menos 1 e 1, que isso daqui é um set finito. Isso daqui é finito. Vamos supor que de menos 1 até 1 é esse espaço topológico aqui. Vai de menos 1 até 1. A gente poderia escrever como números racionais, por exemplo, de 0 até 1 tem um monte de número, né? Números racionais. Um quarto, um quinto, até, sei lá, infinito. Embora isso seja uma coisa que tem um pouco de debate, né? Então, isso daqui é finito. Então, se eu pegar aqui, menos 1 até 1 é um espaço finito, né? Só que esse set de números primos, o A igual a interseção, que é esse o U aqui, dos números primos, ele é infinito, né? Ele é aberto. Só que esse espaço de interseção, ele tá dentro desse espaço topológico, que pode ser representado por um disco ou uma estrutura topológica assim, por exemplo, sei lá, ou um torus de repente, que parece um donut. E no caso, a gente tem aqui algo finito e aqui infinito. E aí vem a parte final, né? Ele vai dizer que claramente esse daqui não é aberto. Então esse daqui não é aberto. É fechado. Só que A é aberto. Então esse daqui é fechado, é finito. Esse daqui é aberto. Como A, ou seja, a interseção de números primos dentro desse espaço aqui, topológico, não é finita, não é um espaço finito de sets fechados. Então isso prova que o número de números primos são infinitos. Ou seja, a gente tem um exemplo de um set fechado, um espaço topológico fechado, que pode ser esse daqui. E como esse daqui é um set aberto, então vamos pôr um círculo aqui, um disco, vamos supor que ele vai de menos 1 até 1. E vamos supor que eu tenho a interseção deles sendo um set infinito. Então a união deles tem um set infinito. Só que esse é aberto. E esse é totalmente diferente. Então vamos supor que eu denoto isso aqui como S. Então S, ele é finito. E o A é infinito. Então eles são diferentes, né? Então, no caso, ele compara um set finito com um infinito. Então, no geral, de novo, a gente tem uma estrutura topológica S, que é um espaço que você pode achar seções dele de forma diferencial, por exemplo. E vamos supor que esse set seja fechado, né? Esse S aqui que é o set fechado. E eu tenho outro set que mostra a interseção de números primos, né? Os maiores que 2. Então, comparando esses dois diferencialmente, vamos supor que um seja esse e outro seja esse, a gente consegue diferenciar esses dois, mostrando que os números primos de 3, 5, 7 é infinitamente.
tirando os números de Carmichael, né? Que são números primos, que não são primos, que parecem primos, mas não são, como 561, que eu até fiz um vídeo no canal, que esse espaço, porque aqui representa os números primos, é infinito. Então, ele não acaba. Ele é aberto. É um set aberto. Talvez a minha explicação não tenha sido tão boa. Talvez nos comentários alguém que interprete de uma forma diferente da minha, ou consiga explicar de uma forma melhor. Talvez. Assim, eu tentei explicar da melhor forma que eu pude. Então. Mas seria legal ter os comentários pra talvez explicarem de uma forma mais simples, de repente. Então, era isso. Basicamente, mostra topologicamente que os números primos de uma estrutura topológica, se a gente representasse de uma estrutura topológica, seria infinito, né? Então, uma coisa que eu queria dizer. Vamos supor que eu tenho aqui a complexidade de Kolmogorov, que é o que é a complexidade de Kolmogorov, que é expressada assim. Ela é a complexidade de um sistema. Então, vamos supor que eu quero dizer que a estrutura dos números primos, que é o A aqui, vamos supor que os números primos seja infinito e eu tenho a complexidade de Kolmogorov, que é o menor problema, mais eficiente para eu simular os números primos. Só que eles são infinitos. Obviamente é impossível no computador que eu consiga achar os números primos infinitos, porque a energia necessária para isso ser infinita. Então 2 elevado a 120 é um número grande. Agora 2 elevado a, por exemplo, um número gigante. Se eu aumentar o número de zeros cada vez mais, nenhum computador, nenhum supercomputador atual pode calcular esse número. Ainda mais usar um algoritmo para calcular uns números primos que ainda precisa de mais capacidade computacional ainda. Então, a complexidade de Kolmogorov. O menor programa possível para achar números primos, por exemplo. Vamos supor que eu cria uma função gf de x. É uma função. Ah, tá horrível. Opa, só g de x. Essa função seria uma função que. Um algoritmo que calcula números primos. Pode ser o crivo de Aristóteles. Qualquer algoritmo que acha números primos, né? Que tem um limite. Então, supor que eu escreva que tem um limite de x indo até infinito. Dessa função k de x, né? Que é a complexidade de Kolmogorov. Os números primos 2 elevado a n. Então, talvez minha notação esteja estranha, mas como a complexidade cresce ao longo do tempo, tem um limite que não é infinito aqui, eu poderia tirar e dizer que não é infinito. De você achar computacionalmente números primos, ou seja, resumindo, por mais que você tenha o melhor computador possível, por mais que você cresça a velocidade computacional ao longo do tempo, quanto mais eu tenho números primos maiores, por eles serem infinitos, eu nunca vou chegar a simular um número maior, o, nu- o- completamente os números primos, ou seja, é impossível simular todos os números primos. Então vamos supor que o maior número primo seja 2 elevado a tal lá, 2 elevado a x. Vai ter uma hora que eu não consigo chegar no espaço. Vamos supor que todos os números primos estão nesse círculo de zero. Não é, desculpa, de 2. Aqui é 2 até infinito. E vamos supor que eu só consigo chegar até aqui atualmente, na computação atual.
Então aqui é o meu limite. E vamos supor que daqui a 100 mil anos eu chego aqui. Mas por mais que eu chegue aqui, isso daqui é infinito. Então, no fim, eu nunca vou sair daqui. Vamos supor que eu faça um círculo de 0 até 100. Aqui é 0. E se eu dar a volta, é 100 aqui. Eu consigo vir daqui até aqui, né? Consigo terminar. Mas se os números primos é representado por esse círculo topológico, eu nunca vou conseguir sair do começo. Porque é infinito. Por mais que eu ache números primos gigantes, eu nunca vou sair do começo. Então é possível que eu chegue aqui, que não tem fim. Então, nesse contexto, eu creio que, vamos supor que você quer simular um sistema que talvez seja finito. Universo, por exemplo. Então, complexidade cosmográfica para simular o universo. Universo seja finito. Então, seja finito, um set finito. Então é possível simular o universo. Porque você consegue chegar de um ponto até outro. Se o universo está expandindo, então quer dizer que a complexidade de Kolmogorov cresce ao longo do tempo, né? Então ela é maior ou igual. Não, desculpa. Ela é menor. Opa. Ou igual ao número de partículas do universo que poderia ser. Vamos supor 2 elevado a 120 bits. Então, como Lloyd diz que esse 2 elevado a 120 bits pode ser mais. Então, o menor programa possível, que é isso, algoritmo, sei lá, para simular o universo, ele tem que ser menor ou igual que o número de bits para simular o universo, e esse número de bits cresce ao longo do tempo. Então, isso daqui cresce. Não sei se é infinitamente, mas eu vou pôr aqui. Então, a entropia do universo é positiva, né? Então, cresce ao longo do tempo, né? Então, se eu desenhar aqui a estrutura do plot do universo, é positiva. E aí, no caso, por mais que eu tenha números primos infinitos, de forma abstrata, né? Em teoria, né? No caso, a matemática parece que prova isso. Ainda assim, não é possível simular números infinitos. E mesmo se o universo ser finito e está expandindo e tendo mais informação nele, vamos supor que a complexidade dele cresce ao longo do tempo. Então, quer dizer que eu tenho que crescer a minha capacidade computacional de forma a tentar ter o suficiente para simular o universo atual. Então é isso. Em geral, números primos são infinitos. Infinitos, desculpa. São infinitos, né? É que é uma prova topológica. Embora fisicamente eles não são infinitos. Então você não pode representar os números de partículas no universo de forma infinita, que eles não são infinitos. Mas se o número de partículas no universo crescer ao longo do tempo, você pode representar um menor programa para simular isso. Então é isso, até o próximo vídeo.